falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante os próximos 60 minutos, eu quero ministrar sobre a sua vida, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, no poder da Palavra de Deus, as bênçãos necessárias para você vencer este dia e viver forte, viver abençoado, viver vitorioso e seguir em frente, sabendo que com Cristo você vence crises, dificuldades e problemas. Jesus chega numa festa de casamento e surge ali um problema. Falta bebida, falta o vinho necessário para aquela festa. Jesus então é abordado, dizendo para que alguma coisa ele pudesse fazer. Ele chama os garçons, manda que eles encham as talhas de água e sirva ao povo. Aquilo causou admiração. Como pode, numa festa de casamento, servir água no lugar de vinho? Mas quando Jesus manda fazer alguma coisa, você pode ter certeza, ele já agiu antes para que aquilo tornasse no melhor produto possível, na melhor ação possível, na melhor atitude possível. E aí, quando as pessoas começam a beber daquela água servida pelos garçons, elas têm um choque de admiração e começam a dizer entre si: como pode? Em toda festa, primeiro, serve a bebida de maior qualidade. Por último, serve a bebida de menor qualidade, porque já que as pessoas estão saciadas, alimentadas, e às vezes até para lá de Bagdá, aí pode servir uma bebida em qualidade inferior, porque ninguém vai notar. Mas aqui, a bebida que está sendo oferecida por último é muito melhor do que a bebida servida no início. Por quê? Jesus transformou a água em vinho. Muitas vezes a vida das pessoas precisam de uma mudança, carecem de uma transformação. E às vezes alguns estão com a vida parecendo água. Não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Mas se Jesus tiver a oportunidade de entrar na vida destas pessoas, vai transformá-las em uma nova criatura. E assim a vida passa a ter cor, a vida passa a ter cheiro, a vida passa a ter sabor. A vida tem sentido. Se é você que está precisando de passar por uma mudança dessa, olha, chegou o momento. Eu aqui anuncio Jesus como aquele que pode transformar vidas, pode mudar situações e pode proporcionar as mudanças necessárias para sair do estado de tristeza, de ansiedade, de angústia e dificuldade e fazer com que essa pessoa possa viver uma outra situação, onde a alegria será presente e perene, onde a ansiedade será substituída por uma paz profunda, onde a angústia será substituída por uma confiança inabalável. E assim a vida torna-se melhor, mais preciosa e gloriosa. Deixa Jesus entrar na sua vida. Faça como aquele pai de família que convidou Jesus para ir àquele casamento e convida Jesus para ir na sua casa, na sua família. Ele já diz na sua palavra que o desejo dele é esse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus se oferece para entrar na sua casa, porque quem está batendo na porta está se oferecendo para entrar. É só você abrir a porta e dizer: Jesus, entra aqui. Coloca o meu mundo interior em equilíbrio e ordem e faz com que eu seja transformado numa nova criatura. E a vida para você passa a ter cor, passa a ter gosto, passa a ter cheiro. Você vai exalar o cheiro suave da presença de Cristo na sua vida, que é a rosa de Saron. Você vai mostrar a todos que vive uma vida com sabor, sabor de vitória,
sabor de alegria, sabor de mel, sabor de conquistas, sabor de realizações. Você vai mostrar que a sua vida tem cor. Tem a cor do sangue de Jesus, que entrou na sua alma, lavou-a por completo e fez de você uma nova criatura, mais branca do que a neve, mais alva do que a pura lã. E desta forma, você vai viver esta vida nova que só Jesus pode realizar. E muitos vão perguntar depois, o que aconteceu com esta pessoa? O que aconteceu com você? Você era uma pessoa triste, hoje é uma pessoa feliz. Você era uma pessoa com muitos problemas, hoje você só tem soluções. Você era uma pessoa quebrada pelo tempo, hoje você é uma nova criatura, revestida com a graça, com a virtude e com o poder de Deus. É isso que Jesus quer fazer na sua vida a partir de agora. O programa Falando ao Coração tem como propósito levar você a conhecer mais a Jesus e viver uma vida cristã ativa, frutífera, abençoada e vitoriosa. Faça deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia. E viva assim uma vida nova, preciosa e muito especial, porque com Cristo tudo se transforma para melhor na nossa vida a cada dia. Tenho durante o programa 3 mensagens bíblicas para compartilhar com você. Tenho também 3 orações ungidas para fazer com você. Tenho também 3 testemunhos para dividir com você. E através deste programa, você terá a oportunidade de viver comigo estas bênçãos e receber dele algo novo e precioso para a sua vida. Dele, Deus, o Criador dos céus e da terra. Abra o coração e saiba, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. As orações que faço, a primeira delas, eu peço a Deus para abençoar a sua vida. A segunda, eu peço a Deus para entrar com milagre, curando você que está doente, você que está enfermo. Seja uma doença física, seja uma doença emocional, seja uma doença espiritual, qualquer que seja. Para Ele, tudo tem poder para curar, abençoar e fazer obras maravilhosas. Ele tem poder sobre todas estas coisas. A terceira oração, a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu apresento diante de Deus todos os nomes que chegam para mim durante o programa. E você tem a oportunidade de ligar e passar o seu nome e quantos nomes você desejar, para que no programa de hoje eu possa apresentá-lo diante de Deus, apresentar os nomes diante de Deus e ver a mão de Deus estendida e os milagres acontecendo. Quer anotar os telefones para você ligar? Então vamos lá. 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ligando nesse número, você de qualquer parte do Brasil não tem custo de interurbano, paga custo de ligação local. Caso você usa bônus das companhias telefônicas, anota o outro número, 0 operadora 62 3221 0000. Para você aqui de Goiânia e região, é só ligar, 3221 0000. Estou esperando pela sua ligação. Estou esperando pelos nomes que você vai passar para que eu possa apresentá-los diante de Deus no altar da intercessão. Orar é uma atividade importante. Quando falamos com Deus e quando intercedemos a favor de alguém, nós estamos pedindo a Deus para abençoar esta ou aquela pessoa. E Deus, que opera milagres, vai operar tanto na sua vida como na vida dessas pessoas que você vai colocar no altar da intercessão no programa de hoje. As 3 mensagens bíblicas que quero compartilhar com você durante o programa estão registradas na Bíblia Sagrada nos seguintes textos. Primeiro texto, Atos 7:55. Atos capítulo 7, versículo 55. Segundo texto bíblico de hoje, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2:14. Terceiro texto bíblico de hoje, Deuteronômio capítulo 5, versículo 24. Deuteronômio 5, 24. É hora de você abrir a Bíblia, meditar comigo na palavra de Deus e receber dos céus aquelas bênçãos importantes para você ser forte, para você ser feliz, para você ser vitorioso. Assim, Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Saiba que para fazer esse programa,
existem custos, e altíssimos esses custos. Então eu quero pedir a você para abrir o seu coração e abrir a sua mão e vir me ajudar a fazer esta obra. É uma obra que faço por amor, com muita fé e com muito trabalho. E se você me ajuda financeiramente, você está cooperando para que eu possa manter esse programa no ar sem nunca ter que tirá-lo do ar, mas sempre, cada dia, alcançando vidas como a sua e outras que Deus há de colocar nos nossos caminhos. Espero pela sua ajuda. Liga nos mesmos números que eu já citei e diz para quem te atender: eu quero ajudar a fazer este programa. Aí você estipula um valor e passa a contribuir. Você que já assumiu o compromisso, os boletos chegaram até você e você não conseguiu pagar nenhum, faça um esforço aí, comece a pagar desde já. A recompensa vem de Deus. Você que tornou-se um evangelista associado, os boletos não chegaram para você, liga e reclama, porque às vezes é meu pessoal que pode falhar, somos humanos, ou às vezes é o correio que pode falhar, também depende de pessoas, e você, então, não fica calado não. Haja, porque eu quero ver você abençoando, para você ser abençoado. Eu quero ver você comigo fazendo esta obra, levando paz, alegria, esperança, salvação, libertação a muitas vidas por este Brasil afora. Posso contar com você? Os telefones para você ligar: 0300 3131 601, 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000. Você tem recebido bênçãos através deste programa? Sabe que compartilhar o seu testemunho pode ajudar outras pessoas a serem abençoadas também? Então, liga nos mesmos telefones e diz para quem te atender: eu tenho um testemunho para compartilhar. E nós vamos anotar o seu testemunho e nos programas futuros eu estarei lendo aqui. Quero ler com você agora 3 testemunhos vibrantes, importantes, maravilhosos, que falam de um Deus que pode todas as coisas. Este Deus quer agir também na sua vida, operando milagres importantes e maravilhosos. Você já ligou, já colocou o seu nome no altar da intercessão de hoje? Estou esperando pela sua ligação. Tenho certeza que a bênção de Deus será grande na sua vida. Quem nos últimos dias atendeu o meu apelo e vem assim me ajudar a fazer esse programa são as seguintes pessoas: Eliana Vasconcelos Serrão, da cidade de Manaus; Rivailton Ferreira, de Extremós, no Rio Grande do Norte; Divino Lima de Abreu, de Aparecida de Goiânia; Eliane Martins, de Goiânia; Sônia Maria dos Santos, de Manaus; Eric Santos da Costa, também de Manaus; Eliana Ventura da Costa, de Manaus; Maria Heloísa de Jesus, de Aparecida de Goiânia; ainda Conceição de Maria Teixeira, de Cabo Frio, Rio de Janeiro; Maria das Dores Cândido, de Porto Velho, Rondônia; Raimunda Nonata Ribeiro, de Manaus; Maria Evani Santos, do Rio de Janeiro; Nivaldo Pereira da Silva, de Maceió, no Alagoas; Alzenira Moreira de Figueiredo, de Manaus, no Amazonas; Walter Nogueira, de Manaus, também Amazonas; José Nogueira da Silva, de Fortaleza, no Ceará. A todos vocês, de qualquer parte do Brasil, que têm procurado me ajudar a fazer esse programa, eu só posso dizer muito obrigado e pedir, orando a Deus a seu favor, para que Deus possa te dar prosperidade, bênçãos e vitórias. Eu tenho dito aqui sobre os telhados que estamos comprando para cobrir 3 igrejas no nosso campo missionário. 2 entre os índios e outra na Bahia, lá em Nova Holanda. Ontem nós compramos as telhas e já estão dentro do ônibus, que os nossos missionários agora, pela manhã, já estão na estrada indo para o Maranhão, levando telhas para as 2 igrejas lá entre os índios no Maranhão. E logo, logo eu vou comprar o telhado para a nossa igreja lá em Nova Holanda, na Bahia. Assim, nós estamos cobrindo 3 templos com a ajuda de todos vocês. E eu já estou assumindo o compromisso de colocar na porta destas igrejas uma placa constando o nome de vocês que estão contribuindo. Para isso eu estou pedindo uma contribuição de R$50. Se você puder nos ajudar, passa o seu nome, faz o seu depósito bancário e nós vamos contribuir, ou nós vamos divulgar o seu nome como alguém que contribuiu para que esta obra
pudesse ser feita. Esse aí é o templo de Nova Holanda que está sendo levantado, mas já está com as paredes lá em cima, as paredes prontas, só pronto para receber o telhado. Esse é o nosso missionário lá na Bahia, o missionário Davi, e esses outros são trabalhadores que lá voluntariamente estão ajudando nesta obra. O telhado já está pronto, o contrapiso já está pronto, esperando agora só pelo telhado, aí a gente sai do aluguel e passa a reunir neste lugar. E um local muito bonito, a gente furou um poço artesiano aí a uns 100 metros de distância deste lugar, a canalização já chegou aí na Igreja das Águas, e nós aí nessa cidade estamos servindo água pelo menos para metade da cidade, através dos poços artesianos que perfuramos aí. São trabalhos que fazemos com o propósito de ajudar as pessoas. Aí já é um templo lá nas aldeias dos índios. E esse templo vai ser coberto agora com a telha que nós mandamos, compramos ontem e hoje já está sendo levado. Dentro de 3 dias eles chegam lá no Maranhão e aí entregam as telhas. Aí são os 2 missionários que estão aí do lado desse índio, que é de uma dessas aldeias. Essa aí, ó, é uma igreja que nós já mandamos a telha. E já cobriram lá, e essa aldeia Formiga já está coberta com telha. Essa aí vai ser coberta, essa de palha aí. Nós estamos tirando as palhas e colocando telha para dar um pouquinho de dignidade a esses irmãos em Cristo Jesus, que são índios e são pessoas como nós e que têm alma como temos e que Jesus morreu por nós e morreu por eles também. E é nosso propósito levar as bênçãos de Deus. Em todas essas aldeias, são 20 que nós estamos com igrejas, são 20 índios que são pastores. E temos ainda 130 e tantas aldeias para serem alcançadas. É um trabalho missionário que a gente faz com muita alegria no coração e Deus tem recompensado por este esforço, por este importante trabalho que estamos fazendo. Vamos agora aos testemunhos? Vamos lá. O primeiro testemunho de hoje é de Ivânia do Amaral Frazão, de Manaus. Ela diz que estava com uma forte dor no punho e não conseguia fazer suas atividades rotineiras por causa dessa dor. Orou junto com o pastor Gentil no altar da intercessão, pedindo a Deus a cura. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a dor desapareceu imediatamente após a oração. Olha só que bênção. Assim, a Ivânia do Amaral Frazão, que é de Manaus, está agradecida a Deus pela bênção recebida e diz que o programa Falando ao Coração é um momento de muita paz e de muita alegria na sua casa. Este é o nosso propósito, alegrar você diariamente, porque aquele que vive uma vida feliz é muito mais abençoado e a vida tem muito mais sentido. O segundo testemunho de hoje é de Maria Guimarães, aqui de Goiânia. A Maria Guimarães diz que o seu neto, Nick, tinha desmaios frequentes e os médicos não conseguiam diagnosticar a causa. Tomava medicações fortíssimas e mesmo assim as crises persistiam. Ela fez a campanha dos Salmos e passou a orar todos os dias no altar da intercessão, crendo que Deus poderia operar um milagre na vida do seu neto. Deus agiu de maneira formidável. Seu neto, o Nick, foi curado. Não precisa mais tomar as medicações que tomava e nunca mais teve nenhum desmaio. Olha só o que Deus faz. Ela está maravilhada com o agir de Deus na vida do Nick e agradece ao programa Falando ao Coração por ter sido instrumento de Deus para abençoar a sua família. Olha só que bênção. O terceiro testemunho de hoje é de Maria de Lourdes Ribeiro, de Aparecida de Goiânia. Ela diz que os seus filhos, Edna e Sidney, estavam desempregados. Por muito tempo procuravam emprego e não conseguiam encontrar um bom trabalho. Ela, a Maria de Lourdes Ribeiro, que é de Aparecida de Goiânia, diz que fez a campanha dos Salmos e pediu a Deus para abençoar a vida dos filhos. Pediu a Deus para abençoar a vida dos seus filhos. Deus abençoou, que eles conseguiram trabalho. Hoje estão trabalhando e muito felizes. Ela diz que sempre que encontra dificuldades na vida, apresenta a Deus no altar da intercessão e o Senhor tem abençoado ricamente a sua vida. É esse o nosso propósito. Todos os quadros que temos aqui. A oração, a primeira, para abençoar sua vida. A segunda, para pedir milagre de cura para você que está enfermo. A terceira, a oração do altar da intercessão, é com este propósito. Ver você abençoado, ver você feliz, ver você vitorioso. Tem alguma
pendenga nesta vida, tem alguma dificuldade para ser superada ou vencida, tem algum problema para ser resolvido, vamos para o altar da intercessão, vamos para a campanha dos salmos, seja um evangelista associado e Deus vai te recompensar com bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos a cada dia. Deus tem milagres importantes para o seu viver e é só você colocar sua fé em ação. Você já ligou e colocou o seu nome no altar da intercessão? Faça isso, porque Deus tem bênçãos para a sua vida e através de você quer também abençoar outras pessoas. Então coloca seu nome, outros nomes que você desejar colocar e vamos depois orarmos juntos no final do programa, apresentando todos estes nomes diante de Deus e clamando pela virtude dos céus, pelo poder do alto, pelas maravilhas que Deus opera na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Atos capítulo 7, versículo 55. Diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Ele quem? Estevão. Estevão era um obreiro na igreja que iniciava na história, igreja cristã, evangélica, poderosa, maravilhosa, igreja que procuraria, a partir dali, ser uma testemunha viva de Cristo. E ele, como membro desta igreja, ele, como obreiro desta igreja, tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de testemunhar de Cristo, de ser fiel a Cristo e de a cada dia buscar ser cheio do Espírito Santo para ter a virtude de Deus e ser um canal de bênçãos na vida de pessoas. Mas a igreja que começa é uma igreja perseguida pelas autoridades religiosas, políticas e assim por diante. Aquela perseguição que foi terrível contra Jesus continua sendo terrível contra a igreja. E esse Estevão é preso porque estava pregando o evangelho, porque estava abençoando vidas, porque estava ajudando pessoas para que elas pudessem ter dignidade, para que elas pudessem ser salvas, para que elas pudessem ser transformadas de criaturas em filhas de Deus. E desta forma, Estevão é preso e apedrejado. Mas olha, Estevão não perdeu algumas coisas importantes que ele alcançou na prática do cristianismo. Primeiro, ser cheio do Espírito. A Bíblia diz de maneira muito clara que nós devemos encher-nos do Espírito. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E por diversas passagens nós vamos ver na Bíblia falando dessa maravilha que é receber o Espírito de Deus na vida. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro, no dia do Pentecoste, pregou dizendo: esses homens que vocês estão vendo aqui, falando noutras línguas, não estão bêbados, sendo 9 horas da manhã, mas eles estão aqui cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado como consolo, como força de Deus na nossa vida. E Estevão, cheio deste Espírito, começa por aí, cheio do Espírito. Ele fixa os olhos no céu. Fixa os olhos no céu. Somente um crente cheio do Espírito pode ter esta experiência de fixar os olhos no céu, sabendo que de lá vem a bênção, vem a proteção, vem a recompensa. O salmista diz: elevo os meus olhos para o céu, para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, o Senhor Deus dos exércitos. É assim, meu irmão, é assim, minha irmã. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que nós possamos ter vida espiritual ativa. E vida espiritual ativa, abundante, maravilhosa, é assim. Você voltando sempre os seus olhos para o céu. Estevão, naquela hora em que recebia aquelas pedras como uma condenação pelo bem que ele estava fazendo, porque às vezes alguém é condenado pelo mal que faz. Mas as perseguições, normalmente, surgem na prática da injustiça. E aí estão perseguindo alguém que faz o bem. No caso, Estevão. Apedrejando este homem porque ele era um instrumento do bem na vida das pessoas. Era levando a palavra de Deus aos corações.
Isso levou a ser apedrejado. E ele, cheio do Espírito, fixa os olhos no céu. E ele o que vê? Vê a glória de Deus. Olha só, vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus. Oh, que bênção! Quando fazemos a obra de Deus, quando pregamos o Evangelho, quando ministramos bênçãos na vida das pessoas, quando estamos procurando ser úteis ao reino dos céus, quando estamos, através de nossa contribuição, através do nosso testemunho, através da nossa participação, através da nossa ação efetiva, contribuímos para que o Evangelho de Cristo Jesus seja anunciado, proclamado e pregado, nós vamos recebendo em contrapartida o poder do Espírito Santo para sermos cheios desse Espírito. E aí aprendemos a fixar os olhos no céu. E aprendemos que é de lá que vem a recompensa, é de lá que vem a bênção, é de lá que vem a salvação, é de lá que vem o poder, é de lá que vem a virtude, é de lá que vem o milagre, é de lá que vem a vitória. E aí nós vamos começar a vislumbrar diante de nós o que aconteceu com Estevão. Viu a glória de Deus. E por ver a glória de Deus, ele pôde ver a Jesus. E na vida cristã, nós precisamos cada dia entender que Jesus não é simplesmente um ser utópico que alguém possa ter criado ou inventado, como muitos heróis que surgem no anedotário humano. Anedotário humano. Não, é mais do que isso. Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Deus que se fez homem, aquele que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e voltou ao céu, está assentado ao lado de Deus. E é esse Jesus que Estevão está vendo. Nós precisamos aprender nesta vida que, vivendo em comunhão com Deus, nós vamos sempre ver Jesus agindo no nosso viver. Vamos ver Jesus com a mão estendida, vamos ver Jesus de pé para nos abençoar, vamos ver Jesus operando milagres e maravilhas, vamos ver Jesus realizando proezas importantes no nosso viver de cada dia. Assim, esse Estevão, cheio do Espírito, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e, vendo a glória de Deus, viu Jesus coroado, maravilhoso e glorioso, assentado ao lado do Pai, ficando de pé para naquela hora dizer: Estevão, você pode estar sendo injustiçado aí, mas eu estou contigo. Estou pronto para te guardar, te proteger e te abençoar. Veja, cada um de nós pode ter essa experiência de ser cheio do Espírito. É bem verdade que, principalmente no nosso país, o Brasil, nós não temos essa perseguição religiosa como aconteceu no início da história. E acontece hoje, infelizmente, em alguns lugares ainda. Mas somos apedrejados com críticas, somos apedrejados muitas vezes com zombarias, somos apedrejados com discriminação, somos apedrejados com muitas coisas. Mas nós não estamos nos abatendo por causa disso, porque quando somos cheios do Espírito, ao invés de olhar para baixo, para reclamar, nós olhamos para o céu, para ver a glória de Deus e ver Jesus do nosso lado. É isso que eu quero que você entenda. A vida cristã, por mais perseguição que você porventura venha passar, por mais discriminação que você porventura venha sofrer, por mais crítica que você seja alvo delas, uma coisa é certa: seja cheio do Espírito, porque estas coisas não vão te abater, pelo contrário, vão fazer você olhar para cima e ver a glória de Deus e saber que tem um Jesus que te protege, que te salvou, que te libertou e quer cada dia estar do seu lado, andando com você para te dar vitórias e realizações profundas e gloriosas. Abra o coração para o Espírito Santo entrar na sua vida. É só você pedir: clama a mim e responder-te-ei. É o que a palavra de Deus nos ensina. E você, ao clamar pela presença do Espírito Santo, você vai ser cheio deste Espírito. E aí você vai conseguir fixar os seus olhos nos céus. Porque o Espírito veio de cima e ele trabalha para que nós possamos pensar e viver as coisas que são de cima. E fixando os olhos nos céus, nós vamos vislumbrar diante de nós a glória de Deus, o Pai,
e Jesus Cristo, nosso Salvador. E a vida tornar-se-á melhor, mais preciosa e mais gloriosa a cada dia no nosso viver. Quero neste instante orar com você. Quero neste instante orar por você. Coloca a mão no seu coração. Ora comigo, crendo na bênção, crendo na vitória, crendo no milagre. Oremos. Senhor, obrigado por nos ter dado o Espírito Santo, o Consolador que vem para encher nossos corações de alegria, de paz, de gozo, com a manifestação dos dons espirituais, que nos levam, Senhor, a fixar os olhos nos céus e contemplar a Tua glória e contemplar a Jesus Cristo, nosso Salvador, sempre com a mão estendida para nos alcançar, nos proteger e nos abençoar. Olha, Senhor, para cada pessoa que ora comigo neste momento. Estendas as Tuas mãos sobre todas estas pessoas, manifestando na vida delas o Teu poder e a Tua graça. E fazendo com que cada um, ó Pai, vença toda a tristeza, vença todo o desânimo, vença toda a angústia, vença toda a ansiedade e receba do Senhor agora a bênção que é capaz de mudar estas velhas criaturas, alquebradas pelo pecado, envolvidas em práticas que não agradam a Ti, para que elas, tomando uma decisão de abrir o coração para Ti, vivam a vida nova. Abençoa, Senhor, este lar, abençoa esta família, abençoa este homem, esta mulher, este pai, esta mãe, este esposo, esta esposa, abençoa o casamento dos Teus filhos, abençoa, Senhor, a família de cada um que ora comigo agora. Estendas as Tuas mãos para realizar sonhos e projetos na vida dos Teus filhos e operar maravilhas e milagres, porque o Senhor pode todas as coisas. Abençoa a todos, ó Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Venha me ajudar a fazer esse programa. Quem vai te recompensar é Deus. E você, quero que se sinta aqui ao meu lado, fazendo esta obra tão importante de levar a palavra salvadora de Cristo aos corações. Muitos nomes já chegaram aqui para mim. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão? Tem os nomes aqui de Aparecida de Goiânia, muitos nomes de Goiânia, de Águas Lindas, Goiás, de Senador Canedo, Goiás, de Manaus, no Amazonas, de Belém do Pará, de Guapó, aqui em Goiás, mais nomes de Belém, mais nomes de Manaus, mais nomes de Goiânia, mais nomes de várias partes do Brasil, inclusive Bela Vista de Goiás, Ananindeua no Pará, Águas Lindas, Goiás, Salvador, Bahia, olha só quantos nomes, né? Porto Velho, Rondônia, Goiás, cidade de Goiás, Goiás, Trindade aqui em Goiás, Goianésia, Goiás, Mineiros, Goiás, vocês de todo o Brasil estão ligando. Daqui a pouco eu apresento diante de Deus no altar da intercessão todos estes nomes e vou pedir para que Deus esteja agindo na vida de cada um. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Infelizmente, a prática do ser humano muitas vezes é marcada por murmurações e contenda. Murmura-se contra tudo. Murmura-se, infelizmente, contra tudo. E, às vezes, alguns, além de murmuradores, são também cheios de contendas. E semeia contendas na família, semeia contendas entre os membros, colegas de trabalho, semeia contendas entre os amigos e assim por diante. A Bíblia é muito clara. Nós devemos evitar ser murmurador e ser contencioso. Ou seja, ficar disseminando conflito entre as pessoas. Precisamos a cada dia trabalhar para que através de nós saiam palavras que contribuem para o bem, para que amizades sejam fortalecidas, para que valores sejam ressaltados, para que ações sejam as mais benéficas e para que bênçãos estejam alcançando todas as pessoas. Onde houver guerra, eu devo chegar com a paz. Porque se eu não sou uma pessoa cheia de contendas, é porque eu tenho paz no coração. E aí eu devo compartilhar esta paz com as pessoas. Onde há um tipo de murmuração, reclamação, coisa parecida, você chega para agradecer a Deus, para demonstrar gratidão. Porque a melhor forma de vencer a murmuração
é ser agradecido. E a melhor forma de ser cheio de contendas é ser alguém que semeia paz, que semeia amizade, que semeia amor, que semeia concórdia, que semeia bons sentimentos. Isso contribui para que as coisas sejam melhores. Às vezes alguém murmura por precipitação, nem sabe por que alguma coisa está acontecendo e já começa a murmurar. Nós precisamos sempre lembrar o que está escrito na Bíblia, que todas as coisas contribuem juntamente com aquilo que está acontecendo para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Às vezes acontece uma coisa ruim e nós estamos com isso recebendo uma oportunidade para buscar a Deus, porque elas vão concorrerem. Aquilo que está acontecendo com aquilo que você busca, e Deus entra em ação e transforma aquilo que parece ser o mal em bênção na nossa vida. Quando nós não temos esse espírito cheio de contendas e nem tampouco cheio de murmurações, Deus vai agindo a nosso favor. E as aparentes derrotas são transformadas por Deus em grandes vitórias na nossa vida a cada dia. Conta-se que o navio naufragou em alto mar e as pessoas saíram nadando, alguns em botes, outros em pedaços de bagagens, naquilo que surgiu na hora que aquele barco foi afundando, cada um pôde sair e assim foi um acidente gravíssimo e alguns se salvaram. Logo vieram alguns outros navios de apoio e conseguiram tirar um aqui, outro ali e tal. E um daqueles passageiros, um daqueles que estavam no navio, infelizmente não foi resgatado. E ele estava sobre uma tábua, a tábua ficou boiando, e ele foi nadando daqui, nadando dali. Agora mesmo ele chega numa ilha. As ondas foram levando e ele chegou naquela ilha. Quando ele chegou naquela ilha, ele agradeceu. Olha, pelo menos eu estou salvo. Mas aí ele falou, vou procurar alguém nesta ilha. E quando ele procurou, ele viu que era uma ilha deserta. Uma ilha que não tinha moradores. Ele rodou, andou por todo lado, tinha floresta, tinha fauna, tinha flora, tinha tudo, menos pessoas. E ele disse, agora estou aqui ilhado nesse lugar e não sei o que será de mim. Ele, com um pouquinho de esforço, conseguiu arrancar umas folhas de coqueiro e tal, e fez ali uma cobertura debaixo de uma árvore, aproveitando alguns pedaços de pau que ele foi encontrando, alguns galhos e tal, e fez uma pequena casa, um pequeno ranchinho, para que ele pudesse se abrigar contra a chuva e contra o sol. E assim ele pôde ir trabalhando rusticamente, conseguiu fazer um fogo, conseguiu às vezes pegar um peixe, pegar uma coisa, e ali ele foi trabalhando e ele passou a viver naquela situação, sem conforto, mas pelo menos vivo. Ele dizia, tudo bem, apesar de tudo, eu estou vivo, isso é o mais importante. E aí ele começou a viver dentro daquela ilha. Um dia ele saiu para caçar e teve que ir mais longe, demorou um pouco a voltar. Quando ele voltou, ele se assustou. O seu pequeno rancho, com tudo aquilo que ele juntou durante todo aquele período que ele estava ali, estava em chamas. Queimou-se tudo. Ele deixou alguma coisa acesa e aí o fogo espalhou e queimou todo o seu ranchinho, acabou com tudo. Ele então, aquela hora, na praia, ele ajoelha e ele grita de pavor, ele grita de desespero, ele reclama, ele murmura e ele fica naquele estado de sofrimento, pensando, o que será da minha vida? Quando eu penso que as coisas estão melhorando, me dando um pouquinho de conforto, vem o fogo e destrói tudo. Enquanto ele está ali clamando, chorando, ele deita na praia e ele dorme. De repente, alguém bate no ombro dele, ele acorda assustado, olha, são 2 soldados que estão ali de pé ao lado dele. Diz, como vocês me acharam aqui? Que é isso? Ele disse, olha, nós vimos o seu sinal. Que sinal? Nós vimos o sinal de fumaça subindo e pensamos, tem alguém ali, tem vida ali, vamos lá para ver o que é. E assim, chegamos aqui, estamos aqui para te resgatar. Levanta, moço, vamos embora. Pegaram na mão dele, levaram, o bote estava lá, entraram no bote, depois mais na frente entrou no navio e foram embora. E aquele homem foi salvo por causa da fumaça da casinha dele que tinha queimado. Veja, nós precisamos de confiar em Deus, acreditar em Deus, porque as aparentes derrotas que possam surgir na nossa vida podem, na verdade, ser o início de uma grande vitória preparada por Deus na vida de cada um.
Por isso, quando diz o texto, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, olha só, isso é uma palavra viva e que cumpre na vida de cada um. Olha, não há nenhum problema quando você serve a Deus que não possa ser transformado em bênção, em vitória na sua vida. É crer, confiar e depender e nunca murmurar. Aquele homem murmurou, mas na verdade a casinha dele queimada foi a salvação para ele. Muitas vezes você está passando por um problema e ao invés de crer que Deus pode agir e transformar o problema em bênção, você fica murmurando e murmurando e murmurando. Não murmure, porque a tua bênção pode estar chegando para você muito mais rápido do que você imagina. Quero orar neste instante por você que está doente, por você que está enfermo. Coloca a mão aí sobre a enfermidade e vamos orar juntos. Se você está aí no leito do hospital, com essas agulhas aí no braço, não pode movimentar o braço, feche os olhos e creia no milagre de Deus na sua vida agora. Se você tem um acompanhante aí ao seu lado no hospital, peça essa pessoa para colocar uma mão sobre a sua cabeça e outra mão sobre a sua enfermidade. E vamos orar com fé, crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na vitória. Oremos. Senhor, sabemos que o Senhor não deixa ninguém sem resposta. Sabemos que o Senhor está sempre com as mãos estendidas para abençoar aqueles que o buscam de todo o coração. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a favor destas pessoas. Algumas estão hospitalizadas, outras estão em casa, elas estão passando por momentos de enfermidade, momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de diagnósticos terríveis, mas o Senhor é poderoso para entrar em ação e curar o que está enfermo. Porque no nome de Jesus eu quero repreender agora todo tipo de doença. No nome de Jesus eu quero repreender todo tipo de enfermidade. No nome de Jesus eu quero repreender todo espírito do mal. E é no nome de Jesus que eu ministro a cura, a bênção e a vitória. Opera milagres, Senhor. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão? Ligou para ser um evangelista associado? Ligou para nos ajudar com os telhados dessas igrejas que estamos fazendo na obra missionária? Ligou para compartilhar o seu testemunho? Os telefones 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou para você que usa bônus de companhias telefônicas, 0 operadora 62 3221 0000. Para você aqui de Goiânia, da região, é só ligar 3221 0000. Estou esperando pela sua ligação. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 24. Diz assim: E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Veja que palavra importante. Primeiro, fala de um Deus que tem glória, glória e grandeza. Depois fala de um Deus que opera, que faz, que manifesta seu poder, sua graça, seu amor. Depois fala de um Deus que fala de maneira especial, fala e é ouvido, porque eu posso ouvir a Deus, você pode ouvir a Deus. Deus está sempre falando. E por isso a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, mas devemos abrir os ouvidos, abrir o coração para ouvir a voz de Deus, porque Ele quer sempre falar a cada pessoa de maneira especial. Então este é um Deus que tem glória, é um Deus grande e poderoso, é um Deus que fala e é um Deus que precisa ser ouvido. Quando ouvimos a voz de Deus, nós temos a bênção da vida. E veja, como resultado de tudo aí, o texto está dizendo, o homem vive, o homem vive. Tudo que Deus faz é com este propósito, levar-nos a viver. Nós temos o período da vida física nesta terra, e um dia, quando terminar esta vida física, nós não morreremos, mas estaremos com a vida eterna, onde com Cristo reinaremos para todo sempre. Então veja, a vinda de Jesus ao mundo foi para trazer vida.
A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para trazer vida. Jesus, na sepultura, ao terceiro dia, ressuscitou e vive para sempre, justamente para dizer, assim como eu vivo, eu quero que você viva também. Então Deus manifesta da sua glória, revela da sua grandeza, fala poderosamente, e aqueles que o ouvem passam a viver, principalmente, o direito da vida eterna. Porque a vida física é um dom natural, mas a vida eterna é um dom espiritual. E é esse dom que Deus quer te dar, como privilégio, como bênção, por viver na vida física, andando com Cristo e servindo a Cristo de todo o coração. Que você possa abrir o seu coração agora para este Deus vivo, santo e glorioso, e a cada dia ter na sua vida a manifestação desta glória, para que você possa compreender que você serve a um Deus grande e poderoso, e é um Deus que fala e você ouve. Não é um Deus feito de gesso, não é um Deus feito de madeira, não é um Deus de plástico, é um Deus que tem poder, é um Deus que tem sensibilidade, que tem coração, que ama e quer ver você forte e abençoado a cada dia. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus, para receber Jesus Cristo como seu Salvador e viver assim esta vida nova, preciosa e gloriosa que Ele nos dá. E com isso você vai viver e viver a vida eterna. Vida que só Ele pode te dar. Vida que só Ele pode te proporcionar. Quer ter uma vida eterna, garantida, como direito inalienável para a sua vida? Comece a viver esta vida aqui. Tome a decisão de receber a Cristo como seu Salvador. Você sabe que essa decisão, seu pai não pode tomá-la por você, seu pastor não pode tomá-la por você, seu líder espiritual, seja ele quem for, não pode tomar por você. Ninguém pode tomar por você. Só você pode tomar essa decisão. Portanto, toma essa decisão agora. Abra o seu coração, confessa Jesus como Salvador e você, ao ouvir esta palavra, que é a palavra de Deus, começa a viver esta nova etapa da sua vida, a vida eterna. E quando você, na vida física, já vive a vida eterna, a vida torna-se muito melhor e muito mais preciosa. Viva com Cristo e você terá bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos a cada dia acontecendo no seu viver. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. São muitos os nomes que tenho aqui para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Tem aqui nomes de Trindade, aqui em Goiás, de Seropédica, no Rio de Janeiro, de Ananindeua, no Pará, de Belém do Pará, de Eusébio, no Ceará, de Aparecida de Goiânia, muitos nomes, inclusive o Abner Pires Senhorinho, de Goiânia, está aniversariando hoje. Meus cumprimentos, parabéns, Deus te abençoa e que essa data repita muitas e muitas vezes na sua vida. Mais nomes chegando aqui para mim: Trindade, Ananindeua, Pará, Goiânia, Aparecida de Goiânia, muitos nomes. Todos estes nomes eu apresento em seguida diante de Deus no altar da intercessão. É hora, portanto, de você se preparar aí para orar comigo. Inclusive, estou recebendo nomes aqui de Caturaí, Goiás, de Goiânia, então são muitos nomes, e agora quero apresentar diante de Deus todos estes nomes. Vou ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a unção da bênção, a unção do milagre, a unção da vitória na vida de todos vocês, cujos nomes aqui se encontram, que eu coloco agora no altar da intercessão. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor é poderoso, é glorioso e que o Senhor fala. E quando o Senhor, ao falar, é ouvido por pessoas que têm ouvidos capazes de captar a Sua voz, a Sua vontade, a Sua palavra, estas pessoas passam a viver. E é justamente esta vida que o Senhor proporciona que eu quero ministrar para todas estas pessoas cujos nomes eu apresento diante do Senhor neste altar.
Olha, Senhor, para cada um destes nomes, suas famílias. Olha para cada uma dessas pessoas. Abençoa estes que ligaram, Senhor, e passaram estes nomes. São intercessores. Honra, Senhor, a fé deles. E abençoa todos eles e, através deles, a cada uma dessas vidas. Pai, estas pessoas precisam de milagres, precisam de bênçãos, precisam ser salvas, precisam ser abençoadas, precisam ser fortalecidas. E o Senhor pode fazer esta obra na vida de todas elas. Alcança, Senhor, cada uma dessas pessoas com a tua virtude e opera milagres. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-lo pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Estou esperando também pela sua ligação, através dos telefones 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 32 21 0000. Você liga, torna-se um evangelista associado, compartilha o seu testemunho e desta forma você me ajuda a fazer esse programa e juntos nós vamos levando paz, alegria e salvação a muitos corações. Receba o meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoa e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.